Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, sou eu, Will, com vocês, e este é mais um review de uma figura da linha Masters of the Universe Origins, Teela. É isso aí, enfim chegou a vez da deusa guerreira, a principal personagem feminina da série, se assim podemos dizer. É uma figura muito importante no cânone de Mestres do Universo e a gente não podia deixar de fazer o review dela. Na verdade, essa figura aqui já faz um tempo que está comigo, ela é da Wave 1, é uma figura do ano passado, já de 2020. Ela foi no lançamento das 6 primeiras figuras, né? A primeira Wave. Só que agora a gente vai estar, enfim, fazendo o review dela, fazendo justiça aí, analisando melhor essa figura aqui. À primeira vista, a gente observa que é aquele padrão que já se tornou clássico nas embalagens de Mestres do Universo, a versão que estava vindo aqui para América Latina, He-Man and the Masters of the Universe, o nome da personagem, Teela. Não há como na versão norte-americana a descrição da personagem, que originalmente é Warrior Goddess, ou seja, a deusa guerreira. Aqui nós temos essa explosãozinha aqui com o poder retrô, né, renovado, tanto em espanhol quanto em língua portuguesa, as clássicas pedras vermelhas explodindo, o céu azul estrelado e a mini comic aqui atrás, que a gente já sabe que são as mini comics que vieram na Wave 1. Atrás do encarte nós temos exatamente a prova de que é a figura que é da Wave 1 mesmo, porque aqui temos as figuras da Wave 1. Aqui nós temos uma alusão ao que era, né? Antigamente as figuras tinham as Action Features, não é o caso agora das figuras Origins, que não tem o Power Punch, porém aqui é uma demonstração de que a Teela tem acessórios, do quanto ela pode se mover. Aqui no alto nós temos uma belíssima arte, como tornou-se de praxe na linha Origins, fazendo uma grande alusão também ao que acontecia nas figuras vintage. Nós temos aqui a Teela atacando o aquático, o He-Man aqui ao fundo com os guardas e Rei Randor e Rainha Marlena ali ao fundo. Interessante que eles estão com uma aparência mais envelhecida, que faz bastante referência às primeiras HQs publicadas pela DC Comics, quando aí estava se criando o cânone do He-Man, tudo que ia estar sendo incorporado à mitologia. O Rei Randor e Rainha Marlena tinham essa aparência. Interessante também é a aparência da Teela com essa vestimenta de serpente. A gente vai dar uma esmiuçada melhor nisso aí depois, quando a gente comentar sobre a própria personagem aí, explicando por que ela tem essa aparência aqui, por que vinha desse jeito e por que ela era tão diferente no desenho. Fora isso, nós temos umas outras recomendações aqui, umas outras informações sobre segurança e da própria Mattel, o que nos permite voltar aqui e dar uma analisada na figura. Então, sem mais demoras, vamos abrir esse blister aqui e ver o que a Teela vai nos trazer. Como também a gente sempre gosta de mostrar, a Teela vem com a mini comic, é exatamente a mini comic da Wave 1, que é originalmente denominada Beast Barrage, mas essa versão internacional aqui, que veio pra gente na América Latina, ela tem apenas os quadrinhos, apenas as gravuras, sem os balões de texto. É interessante para a gente ver a arte é bem legal, ela é uma clara referência às mini comics que vinham exatamente nos personagens na linha vintage na década de 80, inclusive até esse catálogo que vem aqui, né, seja com os guerreiros heróicos ou com os vilões, é bem interessante, é bem legalzinho. Uma pena mesmo que a gente não tenha a oportunidade de ler essas historinhas, né? Seria bem legal se pelo menos a Mattel, se não traduzisse, deixasse no original mesmo em inglês, para que a gente pudesse tentar entender a historinha, né? Seria bem interessante. Infelizmente não veio, mas dá pra gente admirar a arte. E aqui está ela, Teela,
enfim, liberta da sua embalagem para a gente poder observar melhor aqui tudo que ela pode nos mostrar. Bem interessante essa figura aqui, bem legal o fato de a gente estar fazendo uma análise observando a Attila, porque ela basicamente era das primeiras figuras da década de 80, ela era o quarto corpo, né? O quarto padrão de corpo que a linha tinha, o quarto padrão básico de corpo, que nós tínhamos basicamente o de humano normal, que era utilizado pelo He-Man, pelo Mentor, nós tínhamos o de fera, né? Meio simiesco, que era utilizado pelo Stratos e o Homem-Fera, nós tínhamos o de, vamos assim dizer, de demônio, né? Que era utilizado pelo aquático, pelo esqueleto, e aí nós tínhamos o feminino, que era esse corpo da Attila aqui, que com o segmento da linha Vintage, a outra figura feminina que iria ter esse corpo aqui como base seria a Maligna. Mas bem interessante que a gente observa que os detalhes e o que faz alusão a figura vintage estão todos aqui e é bem interessante. O padrão de branco e meio um bege aqui, né? Talvez fazendo uma alusão a dourado. A gente nota aqui na roupa da Attila um tom mais escurecido aqui nos braceletes dela. Nós temos aqui também a bota e apesar de não termos tanta, vamos assim dizer, pintura, né? Logicamente a gente tem aqui esses detalhes são pintados. O que chama muito a atenção e é um ponto extremamente positivo da figura é o esmero com que a Mattel fez essa pintura aqui no rosto da Attila. Felizmente essa Attila aqui saiu com uma pintura no rosto muito legal, muito delicada, muito bem feita, ponto extremamente positivo da Mattel. A gente observa aí o detalhamento na pintura dos olhos, da sobrancelha, dos lábios, tá muito legal, muito bem feito isso aqui, ficou uma figura feminina muito bonita, fazendo justiça à própria personagem, muito legal, ponto positivo para a Mattel aí. Quanto à altura, a Attila segue o padrão da linha Motu Origins, com basicamente aí uns 14 centímetros e meio, mais ou menos, seguindo a escala da própria linha, que é de 5 polegadas, exatamente a mesma escala das figuras vintage. E olhando melhor aqui a própria figura, a gente observa que é uma figura bem construída, ela é pesadinha, a gente vê que é uma figura de qualidade, o plástico é muito bom, chama muito a atenção a qualidade com que a Mattel tratou essa figura aqui. Bem legal, bem interessante. A gente pode até começar a observar as articulações, ela segue o padrão dos Origins também, ela consegue subir a cabeça até aqui, consegue baixar a cabeça até aqui, consegue virar dos lados, tem articulação aqui no ombro, ela pode girar 360, ela tem articulação simples aqui, essa articulação nova que a Mattel criou, né, que tenta esconder um pouquinho quando você fecha, aqui no cotovelo, articulação aqui no punho, gira 360, pode subir e pode descer. Ela tem articulação aqui na cintura, tem articulação aqui no quadril, ela consegue abrir bastante. Aqui a gente observa que também segue o padrão das figuras masculinas, nós temos ball joints aqui, nada mais de borrachinha como era nas figuras vintage. Articulação no joelho, que é aqui que eu faço a minha grande crítica, né? Eu já não gosto dessa articulação aqui nas figuras masculinas. Imagina então nas femininas, eu detestei esse tipo de articulação aqui no joelho, ele fica muito evidente. Hoje em dia a gente já sabe que tem figuras novas, a Mattel reconstruiu essa articulação do joelho aqui para ficar um pouquinho mais escondida, mas essa aqui é uma figura da Wave 1, adquirida na época da Wave 1, então ela ainda tem essa reminiscência aqui, essa lembrança do passado. Nós temos aqui articulação na altura da canela, consegue girar. Nós temos aqui na altura do tornozelo, ela consegue baixar o pé até aqui, subir até aqui, girar. E tem aquele joguinho aqui no pé que é bem interessante, que normalmente é comum nos Marvel Legends, que ajuda bastante aqui a posicionar as figuras. Bem legal, bem interessante a articulação. O único ponto negativo que eu faço aí realmente que é o problema das figuras femininas na linha Origins. Esse joelho aqui que fica bem feio. Eu entendo, a Mattel tenta fazer aquela questão de esconder, né, a articulação, porque ela aqui ela fica coberta, só quando você, inclusive dobra aqui, você não vê articulação nenhuma, só quando você olha por trás aqui. Porém, quando ela fica com a perna reta assim, é muito evidente, fica bem estranho. Eu particularmente não gosto.
Como acessórios, a Attila vem exatamente como sua figura vintage, ela vinha com o seu cetro aqui, com o seu cajado, com a Staff FK, né, que é essa serpente aqui no alto. Tá bem interessante, ela não é retinha propositalmente, né, ela é de um plástico até mais durinho, até achei que ia ser mais maleável. Bem interessante, é apenas um plástico vermelho, tá bem esculpidinho aqui, a gente observa algum detalhamento aqui, mas nada de pintura, basicamente o plástico. E também o clássico escudinho que vinha com a Attila, né? Redondinho, assim como era na figura vintage, só que agora a maneira de prender é um pouquinho diferente. Não é preso no antebraço da personagem, sim, agora ela segura esse escudo aqui, que a gente pode colocar na mão dela dessa forma aqui. Então agora ela segura o escudo de uma forma diferente que ela prendia na figura vintage, que era preso, acoplado aqui no seu antebraço. E por fim, a gente tem aqui o seu colete, que é essa aparência aqui de serpente, que ele é facilmente colocado, né? Para muita gente não vai gostar, mas eu gostava de expor a Attila com essa aparência aqui, faz alusão à figura vintage, é bem interessante, eu gostava. Tá naquela ilustração da embalagem dela, e aí a gente cabe o que eu falei sobre uma explicação sobre isso aqui. Essa aparência da Attila, o fato da figura da Attila vir com isso, era exatamente um período meio de protótipo e de experimentação na própria Mattel. A Attila foi a primeira figura feminina da linha, e nos protótipos, nos esboços iniciais, em que Mark Taylor estava criando inclusive os personagens e seus conceitos, a figura da Attila ainda estava meio, vamos assim dizer, sem saber para que rumo ia, né? Tanto que a gente observa nas mini-comics que a Attila tem, ora é colocada com cabelo loiro, comprido, não está preso desse jeito. Ao mesmo tempo nós temos a Deusa Verde, que tem esse colete de serpente aqui, né? Por que isso aí? Basicamente, talvez a Mattel estava pensando em já lançar duas figuras femininas, a Attila e a Deusa Verde, né? Com esse colete aqui. Porém, por decisões da própria empresa, decidiram não lançar. Foi a Attila mesmo a única figura feminina, e da primeira Wave, como acredito que era a ferramenta que já estava construída, colocaram na Attila. Acabou tornando-se padrão da personagem, né? A personagem vem com essa aparência aqui na figura vintage, veio na linha Classics também, porque fazia alusão àquela linha antiga, e na Origins não foi diferente. Tem gente que não gosta, muita gente vai expor ela sem essa aparência, mas para mim, que tem uma grande nostalgia aí com as figuras antigas da década de 80, é assim que eu vou gostar de expor a minha Attila, porque me lembra exatamente a figura que eu tive na infância. Assim como as outras figuras Origins, a Attila também tem partes removíveis, né? Ela tem a própria cabeça aqui, ela também pode ter o braço removido, também pode ser separada pela cintura, da mesma forma que a bota também pode ser retirada. No entanto, se você se perguntar se haveria como fazer uma parte aí com os personagens masculinos, não tem como. A gente nota que o plugzinho aqui é bem menor do que isso aqui, e apesar de ter um certo encaixinho, ela fica jogado, não tem como ser colocado. Da mesma forma que a parte superior não entra certinho aqui, não tem muito como. Da mesma forma, o próprio braço, né? O plugzinho aqui é bem menor, não acaba dando encaixe na figura masculina, e da mesma forma a feminina aqui não vai conseguir entrar porque os encaixes são bem diferentes. Da mesma forma, a gente pode observar as ball joints, que elas são bem diferentes, ou seja, as figuras femininas são apenas intercambiáveis com figuras femininas e as masculinas apenas com outras figuras masculinas. E aqui chegou novamente a hora de fazermos a nossa comparação, comparar a Attila Origins com a Attila Classics. Eu sempre falo que essa Attila da linha Classics é uma das mais belas figuras de ação femininas que eu já vi, não apenas na linha Classics, mas dentre todas as que eu já vi, já colecionei. É uma figura feminina muitíssimo bonita. A própria head sculpt dela foi um trabalho de maestria aí dos Four Horsemen, colocaram todo o seu talento aí na construção dessa figura.
A Teela Origins, logicamente, ela é uma figura, como eu sempre falo, com uma outra proposta, é uma figura mais simples, tem até o propósito também para a criançada brincar, apesar da galera estar colecionando, estar usando como colecionável, mas é bem interessante aqui para a gente ver as semelhanças e as diferenças entre as duas. São figuras de épocas bem distintas, mas representando a mesma personagem. Bem legal aqui para a gente fazer esse comparativo e ver como a Teela se apresenta aí com o passar dos anos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso review da Teela, a deusa guerreira, enfim, adicionada aí, liberta da sua embalagem para ser adicionada ao nosso expositor aí, à nossa coleção e devidamente analisada aqui para o nosso canal, ganhando o seu vídeo afinal. Posso dizer sem sombra de dúvida que é uma figura que ficou muito legal para a proposta que é a linha Origins, ficou uma figura muito bem feitinha. É uma grande adição aí à coleção, se você ainda não a tinha, se você estava em dúvida em adquiri-la ou não. Então tenha certeza que se porventura decidir ficar com ela, vai ser uma grande adição aí à sua coleção. Especialmente porque é uma figura extremamente importante no cânone Motu, né? Não apenas a primeira figura feminina da linha, mas também tem uma grande importância aí na trama original, né? Na trama principal aí da franquia. Então é isso, pessoal, agradeço quem pôde nos assistir até aqui. Se gostaram, deixa aquele joinha para dar uma força aí pro canal, que isso aí ajuda inclusive o YouTube, o algoritmo do YouTube tá divulgando aí, tá colocando como vídeos sugeridos para o pessoal que gosta de vídeos de figuras de ação. Se esta é a primeira vez que você está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, inscreva-se para estar acompanhando as nossas novidades aqui, dá uma visitada aí, uma passeada pelo nosso canal, tem vários outros vídeos com outros reviews de figuras, tenho certeza que você vai gostar. Então vou ficando por aqui, agradecendo novamente e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!